Creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão. E vamos aplaudir ao Senhor. E glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, bom dia para vocês. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos sentar em nome de Cristo. Vamos sentar em nome de Jesus. É bom tê-los aqui na casa do Senhor. É bom termos a oportunidade de ouvirmos a Santa Palavra. E eu espero, eu peço a Deus que você possa literalmente praticar, executar, viver aquilo que a Palavra de Deus lhe ensina. Nada adianta você vir à casa de Deus apenas para ser um mero ouvinte. Apenas para ser aquela pessoa que vem ao culto, vem à igreja para cumprir, vamos dizer assim, apenas um papel de religioso. Isso nada adianta, irmãos. Claro que vir à igreja, vir cultuar a Deus no templo, isso é mais do que necessário. Eu sempre ensino vocês que congregar não é uma opção. Congregar é necessário. Congregar é uma prática comum na vida daquele que é salvo. É uma prática comum na vida daquele e daquela que reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador. O que não é comum é a pessoa dizer que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e não querer congregar, achar que congregar é uma coisa simbólica apenas e desnecessária e que muitas das vezes ocorre de uma forma esporádica. Não. Congregar é fundamental. Mas voltando aqui da onde eu comecei. Nada adianta também você congregar e você não executar aquilo que é ensinado. Claro que quando eu digo executar aquilo que é ensinado, é aquele que está de acordo com a palavra, tá? Por isso que todo pregador, irmão, todo pregador, ele jamais pode cometer o equívoco de subir no altar e pregar aquilo que vem dele, pregar os seus achismos, pregar as suas próprias verdades. Isso não pode acontecer. Nós temos que pregar a genuína palavra de Deus. Amém, irmãos? Paulo já falava para Timóteo: Timóteo, eu estou te orientando. Não pregue outra coisa, a não ser o quê? A palavra. E é isso que devemos fazer em nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu peço por gentileza que você desligue o seu telefone celular, ou que pelo menos você coloque-o aí no modo silencioso, ou no modo avião. O importante é ele não fazer barulho no momento da pregação. E já abra a sua Bíblia, por gentileza, em Marcos, capítulo 5. O nosso ponto de partida será através do Evangelho de São Marcos. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 35 e também o 36.
Marcos capítulo 5, versículos 35 e 36. É texto conhecido, irmãos. Bem conhecido. Todos encontraram? Podemos? O texto diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Irmãos, eu quero falar com vocês nesta manhã a respeito de algo que é fundamental para você manter a sua fé viva. Para você manter a sua fé direcionada para Jesus, direcionada para a sua palavra. Até porque é por meio da fé que nós temos condições de tomarmos, posse da bênção. E é por meio da fé também que nós podemos agradar a Deus. Inclusive a própria palavra ensina que sem fé, sem a plena certeza nele, é impossível agradar-lhe. Então vamos entender o que estava acontecendo quando Jesus proferiu essas palavras. Existia ali um homem chamado Jairo. Jairo, ele tinha uma alta posição, porque ele era chefe da sinagoga. Era um homem de respeito, um homem de prestígio. Mas ele estava enfrentando um momento muito difícil na sua vida. Ele tinha uma filhinha, a filhinha estava muito doente, à beira da morte. Jairo tomou a decisão mais acertada possível. Ele foi muito assertivo quando ele foi até o Senhor Jesus, clamar por ajuda, clamar por socorro. Ele, sendo um judeu, deixou a sua posição, deixou a sua, vamos colocar entre aspas, vaidade, e se humilhou diante do Senhor Jesus, coisa que muitos religiosos na época não faziam, pelo contrário. Jairo conseguiu reconhecer em Jesus o seu senhorio. Por isso que Jairo foi até Jesus. E quando ele foi até Jesus, ele prontamente encontrou o que? Socorro. E se tem uma coisa que nós podemos ter certeza, irmãos, é que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele sempre estará pronto a nos socorrer. E ele foi buscar esse socorro em Jesus. Jesus prontamente estava indo até a casa de Jairo orar pela sua filhinha, conforme já sabemos, até porque esse texto ele é muito conhecido no nosso meio. No meio do percurso, ocorre um milagre extraordinário. No meio do percurso, aquela mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue, esse fluxo não cessava por nada, essa mulher já tinha gastado tudo que tinha com os médicos da época e nada resolveu. Então aquela senhora tocou na orla, na barra da vestimenta de Jesus e ela então foi curada.
Jesus, olhando para aquela mulher, começou a interrogá-la. Por final, ele disse: filha, tua fé te salvou, vá e ser curada desse teu mal. Quando Jesus estava ainda falando com esta mulher, aí, ao encontro de Jairo, ao encontro de Jesus, vem alguns do principal da sinagoga. Quem eram esses alguns? A Bíblia ela não traz enriquecimento de detalhes de quem eram esses. Quando você lê o Evangelho de Marcos e quando você lê o Evangelho de Lucas, que narram a mesma história, chega-se na conclusão que essas pessoas eram pessoas muito próximas de Jairo. Pessoas, possivelmente, faziam parte da sua família, ou que tinham ali algum parentesco. Ou ainda que não tivesse um parentesco familiar, eram pessoas próximas. E quando eles chegam até o Jairo, porque eles sabiam que Jairo tinha ido até Jesus, atrás de Jesus, buscar socorro em Jesus, eles chegam e vamos falar, vamos colocar entre aspas, eles jogam um balde de água fria no Jairo. Jairo não precisa mais incomodar o mestre. A tua filhinha partiu. Nessa hora, o Senhor Jesus interrompe a fala deles. E o Senhor Jesus dirige a sua fala de uma forma específica para o Jairo. Dizendo: Jairo, não temas, creia somente. Em outras versões, essa mesma narrativa aparece da seguinte forma: Jairo, não se abra para o medo, continue crendo. E o resultado final, nós já sabemos. Jesus vai até a casa do Jairo e traz de volta a filhinha, que realmente havia partido. A vida volta. Mas o que eu quero que você entenda? Aquilo que, quando eu estava lendo, buscando, Deus trouxe ao coração para poder ministrar a vocês. O que eu quero que você entenda? A partir do momento, irmão, que você se entrega a Jesus, algumas coisas devem começar a mudar. Algumas coisas devem sofrer mudanças, alterações. Porque se isso não acontecer, isso pode prejudicar a sua caminhada na fé. E quando eu digo que algumas coisas devem mudar, passar por transformações, inclusive isso também se refere àquelas pessoas que estão em sua volta. Ainda que essas também digam de boca cheia que pertencem ao Senhor. Só que, preste atenção, a Bíblia Sagrada ela é muito clara quando ela nos ensina. Nem todos os que estão em Israel são o que, irmãos? Israelitas. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino, como a própria palavra nos ensina. Então, quando eu digo que algumas coisas devem ser
mudadas, algumas coisas devem sofrer transformações. Isso implica-se também nesse quesito. Você deve começar a ser uma pessoa seletiva. Você deve começar a monitorar de fato se as pessoas com quem você cria laços, se as pessoas que estão em sua volta têm colaborado ou não para o seu avanço, para o seu progresso espiritual. E sabe qual é um grande problema no meio do povo de Deus? É que tem horas que o povo de Deus, ele começa a crer num evangelho que muitas das vezes ele mesmo cria, ele mesmo idealiza, que é um evangelho assim de conto de fadas. Eu costumo brincar, um evangelhozinho de algodão doce, onde nenhum perigo eminente está ali querendo atrapalhar a vida dele ou a vida dela. É como se tudo fosse flores. Enquanto a pessoa pensa dessa forma, enquanto ela é uma recém-convertida, menos mal, porque ela é recém-convertida. Ela ainda não consegue enxergar algumas maldades onde elas existem. Quando eu era pequeno, o meu pai ele me presenteou com uma bicicleta. Lembra aquela bicicleta da marca Caloi? Ainda tem Caloi, né? Ou não? Vocês lembram da Caloi, né? Tá, independente de marca. Meu pai me deu uma Caloi. E aí, eu aprendi a andar de bicicleta. E como no bairro em que nós morávamos, era um bairro que estava ainda começando, era um bairro assim bem pequeno no sentido de, não de território, mas no sentido de população. Então era muito comum você poder andar nas ruas, não tinha aquele perigo que tem hoje. Aí não muito longe de casa, tinha um menino lá que ele também tinha uma bicicleta. E como agora eu tinha ganhado uma bicicleta, eu me aproximei dele, de fazer amizade. Aí de vez em quando eu começava a andar de bicicleta com aquele menino. A gente estava começando a criar certos laços, vínculos. Aí teve um dia que ele foi em casa, bateu a palma na porta de casa, e meu pai estava lá. Aí meu pai, você que é o fulano, quer dizer, você que é o pai do Jonatas? Pois não, o que você quer? Não, é para ele dar uma volta de bicicleta comigo. Meu pai olhou assim, não, ele não vai não. Não vai não. Aí eu saí, Falei, pai, eu já estava pegando a bicicleta e ele falou, volta. E naquele tempo, diferentemente de hoje, isso tem que mudar. Pai e mãe só falava uma vez. E às vezes não precisava nem falar, bastava o quê? Coisa que a juventude da atualidade, acho que não sabem do que é. Seria bom voltar essa época, né? Como que seria? Aquele olhar. E pior do que o olhar é quando a mãe e o pai falavam, depois a gente conversa. Meu irmão. Aí o menino foi embora. Aí meu pai chegou para mim e falou assim, não quero mais que você ande com esse menino. Mas não quero que você ande mais com ele. Ele não é a flor que se cheira. O tempo passou e o tempo provou que quem estava certo era quem? Meu pai. Realmente,
esse menino, né, que inclusive era um pouco mais velho que eu, ele já estava pegando um caminho errado na vida. E realmente o tempo passou e mostrou que realmente meu pai estava com a razão. Mas por que eu estou querendo dizer isso? O meu pai conseguiu perceber, pela vivência dele, aquilo que pela minha imaturidade eu não estava conseguindo o quê? Perceber, ver, enxergar. Quando a pessoa ela é recém-convertida, ela ainda é novinha, ela não enxerga os perigos, ela não enxerga certas maldades, certas ações maldosas que existem. Só que na medida que ela vai crescendo na fé, ou que ela é alertada por outros irmãos na fé mais maduros, que conseguem enxergar o que ela não está enxergando, essa pessoa deve começar o que, irmãos? A dar atenção. Falar, opa, peraí, deixa eu examinar isso daqui. E eu estou aqui alertando vocês, falando para vocês, que quando você se converte, você tem que começar a se tornar seletivo. Por quê? Porque nem todas as companhias farão bem para você. Principalmente se você quer continuar na presença de Jesus. Certas companhias, certas pessoas, certos laços, se você mantivê-los, isso pode ser uma âncora na sua vida. Quando Jesus falou para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, Jairo, dê crédito àquilo que eu estou falando, e não àquilo que eles estão falando. Então você tem que começar a entender o seguinte, que se você ouvir a voz errada, ou as vozes erradas, a sua fé pode naufragar. Por isso que eu falei, cuidado com o evangelhozinho que às vezes a própria pessoa cria, que é um evangelhozinho algodão doce, conto de fadas, que todo mundo é de Deus, todo mundo quer o bem dela, todo mundo colabora para o progresso e o avanço do reino dos céus. Cuidado, gente. Isso é perigoso demais. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós podemos ver isso. Quando nós lemos, por exemplo, a carta aos Gálatas, vamos lá. A carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, vamos lá. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Olha só. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, por uma direção, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a quê, gente? A circuncidar-se. Aí no versículo 4 diz assim, e isso, olha só, por causa de quem? Dos falsos, o quê? Irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão
aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então, peraí, algumas coisas nós temos que começar, gente, a entender aqui. Primeira coisa, vamos lá. Paulo estava falando a respeito do esforço dele para pregar o genuíno evangelho. Evangelho esse que ele pregava durante as suas viagens missionárias. E por onde Paulo passava, ele plantava, vamos usar essa expressão, ele plantava ali uma igreja. Ele pregava ali o evangelho, as pessoas se convertiam, as pessoas começavam a servir a Deus. Ele, na maioria das vezes, levantava um responsável para poder conduzir o trabalho, e ele então continuava ali as suas viagens missionárias na propagação do evangelho. Aí, essa igreja que foi plantada, que agora estava crescendo, já frutificando, em alguns momentos, esse crescimento era interrompido. Aquela igreja parava de crescer. Eu estou usando a analogia da plantação, tá? Parava de crescer, parava de produzir. Por quê? Porque falsos irmãos se introduziam, não eram convertidos de fato, embora se autodenominavam irmãos, e começava a semear no seio daquela igreja, coloque entre aspas, as suas próprias verdades, que no fundo eram mentiras, enganos, as suas doutrinas, querendo trazer de volta os conceitos do judaísmo, querendo trazer novamente os conceitos da lei. E aquela igreja que estava progredindo já não progredia mais, pelo contrário, regredia. Tudo isso por causa dos falsos irmãos. Irmãos, vem cá. Tem gente que está a serviço de Deus, do Espírito Santo. Mas tem gente que está a serviço do diabo, irmão, pelo amor de Deus. A grande questão é que muitos parecem que não enxergam isso. E nós devemos despertar o nosso olhar em relação a essas questões. A igreja da Galácia estava justamente sofrendo com isso. E se tem uma coisa que causava problema nos dias de Paulo, eram os falsos irmãos. Aqueles que se diziam do Senhor, se diziam irmãos, mas quando chegava perto, era para introduzir aos ouvidos aquilo que não estava de acordo com a palavra. A gente vê isso acontecendo hoje. Quantos irmãos eram fiéis a Deus, fiéis à palavra, e hoje não são mais. Nem congregam mais. E por quê, pastor? Porque alguém chegou e começou a buzinar nos ouvidos aquilo que não devia. E a pessoa foi se deixando levar pelo engano. Um pouco à frente aqui, na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, à frente não, é só você voltar, não está à frente, está para trás. Em 2 aos Coríntios, capítulo 11, olha o que a Bíblia Sagrada diz aqui, irmãos. 2 aos Coríntios, capítulo 11. A partir do 23, vamos pegar a partir do 23. E eu vou terminar a leitura no 26, mas olha só o que diz aqui, a partir do 23, diz assim: são ministros de Cristo
falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos, o quê? Irmãos. Então, peraí, Paulo começa a listar, Paulo começa a elencar as aflições que ele sofria por causa do evangelho. E ele começa a relatar, ó, já sofri perseguição, já fui açoitado, já me chicotearam, já me bateram, já fui preso, já passei perigo no mar, já passei perigo no deserto, já passei perigo no meio de estrangeiro, já passei perigo no meio dos da minha terra, no meio dos meus conterrâneos, e já passei perigo entre os falsos irmãos. Então, peraí, ó, igreja, eles existem, tá? Os falsos existem, tá? Pastor, como é que eu sei se é falso? Pelos frutos os conhecereis. Chega para você para semear contenda? Chega para você para falar mal da liderança? Chega para você para falar mal do que a igreja promove? Chega para você que quer elencar, entre aspas, os defeitos, mas nunca se põe como solução? Quer induzir você a fazer aquilo que é errado? Quer induzir você a fazer aquilo que está fora da palavra? Opa! São os falsos. Por isso que eu disse no início, você tem que se tornar seletivo. Você tem que começar a observar com quem você anda, a quem você chama de amigo. Irmãos, a Bíblia não mente, gente. Em Provérbios 13, 20, isso daqui eu cito direto. Olha o que a Bíblia diz, põe aqui para mim. Provérbios 13, 20, ó. Anda com quem? Com sábios, e serás o quê? Sábio. Mas, aí tem um mas o companheiro de quem? Dos tolos será o quê? Afligido. Isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer? O poder da influência. Se eu ando com gente sábia, aumenta-se a probabilidade de eu me tornar também o quê? Sábio. Agora, se eu ando com gente tola, a probabilidade é que eu me torne um tolo como aquela pessoa a quem eu ando. E quando eu digo andar, gente, presta atenção. Eu não estou falando assim aqui que você deve ser aquela pessoa não social. Eu não estou falando isso. Você tem que ser aquela pessoa que o que depende de você, você tem paz com todos, como a Bíblia diz. Independente de quem a pessoa é, do credo dela, do que ela faz. Você tem que ser aquela pessoa que se dá bem com todo mundo. Às vezes a pessoa está lá no ambiente de trabalho, faz de conta que lá tem 30 colaboradores. E ela sabe que daqueles 30, né, a maioria, para não dizer todos, é gente que se você for caminhar com ela, entra em cena aquele ditado popular. Passarinho que voa com morcego, dorme do quê? De cabeça para baixo. Né?
Eu não estou falando que você tem que ser aquela pessoa que não dirige a sua fala a elas. Não é isso não. Você tem que ser uma pessoa, né, que fala com todo mundo, se dá bem com todo mundo, uma pessoa social. O que eu estou falando para você, o que eu quero que você entenda, é criar o quê? Laços. Vínculos. Mais profundo. Aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque entra em cena o chamado poder da influência. E quando vem aquela pessoa que diz assim, não, pastor, eu sou cabeça feita, pastor. Ninguém faz a minha cabeça não, pastor. Eu te garanto uma coisa, se você está com essa fala, tua cabeça já foi feita. Quando a pessoa fala que a cabeça dela nunca será feita, que ela nunca será influenciada, pronto, ela já caiu por terra. Sabe por quê? Porque ela já foi influenciada. Por quem? Pelo próprio diabo. Por quê? Porque ela está falando, ela está verbalizando algo que está ferindo o que, gente? A palavra. Quando eu abro a boca para falar algo fora da palavra, eu já estou caído. Eu já estou caído. Lembra que pregamos esses dias atrás? Moisés falou imprudentemente. Você tem que tomar cuidado. Quando é que eu falo imprudentemente, pastor? Quando eu falo fora da palavra. Quando eu falo alguma coisa fora da palavra, em desarmonia com a palavra, pronto, irmão, já estou laçado. Então a Bíblia diz, quando eu ando, né, com sábios, eu me torno sábio. Mas se torno companheiro de tolo, vou ter o mesmo fim dele. Em 1 Coríntios 15:33, põe aqui para mim também, Alice. 1 Coríntios 15:33, é outro texto conhecido, Não vos enganeis, cuidado. As más conversações, tem uma tradução que diz, as más companhias, se ela achar lá, daqui a pouco ela vai pôr. Corrompem, o que, gente? Os bons costumes. Você consegue colocar outra aqui, Alice? Ela já achou. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem quem? Os bons costumes. Irmão, uma moça direita, uma moça séria, que começa a andar com mulheres que não são sérias, para não falar outra coisa, que não são corretas, para não falar outra coisa, daqui a pouco ela está sendo igualzinha. É o poder da influência. Então eu devo começar a me policiar, peraí. Eu devo começar a ser seletivo. Tem certas pessoas que às vezes... tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Tudo bom? Amém. Deus abençoe. Agora, ficar de tititi, teteté, tototó, tututu. Daqui a pouco aquilo ali está lhe influenciando. Rapaz, você viu? Rapaz, misericórdia, hein? O que você achou daquilo ali? Rapaz, não sei não, hein? Rapaz, o negócio é o seguinte, acho que o pastor perdeu foi a visão, viu? Aí a pessoa aqui do lado, rapaz, sabe que eu estava pensando a mesma coisa? Pronto, aí começa. Aí começa a semear a contenda. E não adianta você falar que não existe isso. Sabe por quê, irmão? Porque eu falo com conhecimento de causa, até porque eu já estive onde você está. Antes de eu me tornar um pregador do Evangelho, irmão, eu passei por todas as etapas, eu não pulei etapas, então eu posso falar com propriedade. Antes de eu me tornar um pregador, assumir a vocação, eu fui um pastor auxiliar. Antes de ser um pastor auxiliar, eu fui um evangelista. Antes de ser um evangelista, eu fui um belo de um obreiro. Não belo de beleza, mas...
Antes de ser o obreiro, eu fui um colaborador. Antes de ser um colaborador, eu fui um membro, mas membro fiel e assíduo na casa de Deus. Fiel, leal. E às vezes tinham irmãos que queriam falar alguma coisa. Quando eu percebia, irmão, eu deixava falando sozinho. Por quê, pastor? Ué, por quê? Em Provérbios 15, a Bíblia diz assim, coloca para mim por gentileza. A língua dos sábios adorna. O que é adornar, né? É você enfeitar. Adorna o quê? A sabedoria. Mas a boca dos tolos derrama o quê, gente? A estultice. Quando a pessoa ela vem abrir a sua boca e muitas das vezes querer falar alguma coisa contra a palavra, que fere a palavra, que transgride ela, essa pessoa não está sendo sábia. Ela está sendo o quê, gente? Está no texto. Ela está sendo o quê? Tola. Eu vou andar com gente tola? Vou não. Mas de jeito nenhum. Por isso que eu volto a dizer o que está escrito em Provérbios 13:20. Anda com sábio, será sábio. Se anda com tolo, vai ser tolo como aquela pessoa, irmão. Então você tem que começar a se tornar seletivo. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver isso. Os problemas, os estragos que falsos irmãos promoviam no seio da igreja. O apóstolo João, dá um pulinho lá, na 3ª de João, tá? Já estou quase terminando já. 3ª de João, vamos lá. 3ª de João. Bom, vamos começar no versículo 1 mesmo. Vamos fazer aqui uma breve leitura. 3ª de João, versículo 1. E qual que é o capítulo, pastor? Só tem um capítulo, então tá? Não tem, é só um capítulo só essa carta. Essa aqui é aquela carta, irmão, que é para você decorar ela. É para você decorar deixa eu ver quantos versículos tem, 15. É para você decorar os 15 capítulos, para você se orgulhar e dizer, eu decorei uma carta todinha da Bíblia. Você não conseguir decorar 15 versículos, é possível, pastor? Ô louco, irmão, muito mais. Se você decorar esses 15 versículos, você pode se orgulhar e dizer, eu conheço um livro, eu conheço uma carta todinha de cor e salteado. Rapaz, mas vamos lá, vamos aprender aqui. Olha o que a Bíblia diz. O presbítero ao amado Gaio. Quem era esse Gaio? Alguém que fazia parte da igreja primitiva, tá? Aí ele diz assim, ó. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Aí ele diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior prazer do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Irmãos, tem uma coisa que dá alegria para o pastor, é quando ele sabe que as suas ovelhas estão na verdade. Quando eu falo minhas ovelhas, é no sentido figurado, tá? Que todos nós somos ovelhas de quem? Do Senhor, né? Mas por enquanto o Senhor Deus deu vocês para me cuidar. Então, rapaz, tem uma coisa que me deixa alegre. É quando eu fico sabendo que as ovelhas estão caminhando na verdade. Agora, se tem uma coisa que me deixa triste, irmão. É quando chega aos meus ouvidos que as ovelhas estão
caminhando na mentira, ferindo a palavra. Mas dá uma tristeza, irmão. Talvez você saberá do que eu estou falando se algum dia Deus te chamar para você estar onde eu estou aqui agora. Talvez você vai ter noção do que é esse sentimento que eu estou tentando externar para vocês. Mas dá uma alegria tremenda quando você sabe que a pessoa está na palavra. Você vê. Esses dias eu estava passando de carro por um lugar, não vou falar onde que é o bairro não, senão você talvez saiba que é o bairro que você mora. E eu vi um irmão da igreja, deixa eu ver se ele está aqui. Não está aqui não. Espera aí, visão de raio-x. Não, ele vem mais à noite. Eu passei, ele estava na calçada da casa dele, sentado numa cadeirinha de balanço. Sabe aquela cadeirinha de macarrão? Verde. Balangando para lá e para cá. Lendo o quê? A Bíblia. Eu falei, que bonito. Eu quase desci do carro para dar um abraço e um beijo nele. Tão alegre que eu fiquei. Isso dá uma alegria, você não tem noção, irmão. Mas voltando para cá. Então, o João falando aqui do Gaio. Gaio, eu fico felizão, Gaio. Gaio, eu fico muito feliz, porque os irmãos que estão falando que você anda na verdade, Gaio. Sabe? Aí ele diz, versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo. Procede fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Você vê que João aqui estava felizão com Gaio. Mas olha o que vem a partir de agora. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, olha ele aí, apareceu. Apareceu quem? Aquele a quem eu, nem você devemos ser. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes. Olha o nome do bonito. Tem nenhum irmão com esse nome aqui não, né? Tem não. Mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ele queria, uma posição, não nos recebe. Olha que coisa. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Que obras, pastor? Não eram boas. Proferindo o quê? Contra nós, palavras o quê, gente? Maliciosas. E não contente com isto, olha só, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los. E os lança fora da onde? Da igreja. Aí ele diz no 11, amado, está falando para o Gaio, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a quem? A Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, olha só, João falando desse tal de Diótrefes, que ele estava causando um perigo, ou melhor, ele estava causando uma destruição muito grande no seio daquela igreja. E você deve tomar cuidado, irmão. Cuidado com os contenciosos, intrigueiros. Pessoas que não colaboram em nada para a sua, vamos dizer assim, a sua alçada cada vez maior na fé.
não colabora em nada para o seu progresso, e sim para o seu regresso. Pessoas que um dia estiveram no nosso meio, hoje não estão mais. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Você tem que tomar cuidado, porque as pessoas, muitas das vezes, querem infectar você com o veneno delas, com a insatisfação delas. E você deve tomar muito cuidado em relação a isso. Nós, por exemplo, pertencemos a um ministério que oramos pela cura divina. Oramos através dos atos de fé. Aí você está indo para casa, segurando na sua mão um azeite que foi entregue para você. Aí você encontra um desses. E aí, meu irmão, como é que você está? E ainda está lá na igreja lá? Estou, claro, acabei de vir do culto. Estou vendo aí. O óleo ungido na tua mão, né? E a pessoa ainda erra, né? Óleo ungido. Oh, meu Pai do céu. Olha para ungir. Óleo ungido. Olha para ungir. Você vê que da pessoa erra, né? Óleo ungido aí, irmão, olha. Irmão, o negócio é o seguinte, ó. Bom, eu não ia te falar nada não, mas já que, né, que a gente se encontrou, inclusive, eu acho que foi Deus, hein? Olha só, acho que foi Deus. Hein? Irmão, esse negócio aí não está com nada, irmão. Irmão, o nosso negócio é com Deus, irmão. Sabe, esse negócio aí de rosa ungida, óleo para ungir, o sal grosso, e não sei o quê, o copo... Irmão, isso daí é idolatria, irmão. Aí a pessoa começa a querer colocar essa caramiola na tua cabeça, irmão. Ou a pessoa chega para você, te encontra e fala, irmão, e aí, como é que você está? Está tudo bem? E aí, ainda está na igreja lá? E você fala, claro, tô. Claro, irmão, como é que eu não estou? Pois é, rapaz, olha. Bom, eu não quero te forçar nada, mas se um dia você quiser lá onde eu estou, inclusive lá nem dízimo pede, viu? Lá é bom, ó. Às vezes o espírito da avareza já está no coração da pessoa. A avareza já está tomando a conta dela, porque ela devolver a 10ª parte, que nem dela é para Deus, para aquilo é para ela já virou um peso. Aí encontra alguém para estimular isso. Você começa a pensar, olha, rapaz, pensando bem, não tem maldade nenhuma, né? E outra, eu já tinha até ouvido falar já que esse negócio de dízimo é da lei. Hoje não vivemos mais pela lei. Rapaz, no fundo, eu estou começando cada dia mais a acreditar que esse negócio é conversa de pastor mesmo. Ó. Rapaz, eu vou aceitar o convite, eu vou lá. Ô, irmãozinho. Você não teve nem sequer a honestidade consigo mesmo de sentar e conversar, para que juntos pudéssemos abrir o manual da verdade e eu te mostrar pela palavra que o recolhimento dos dízimos e das ofertas é bíblico e, além de ser bíblico, é uma prática ainda pertencente aos dias atuais. Irmão, tem gente que é assim, qualquer coisinha é motivo para ela. Até quando a esposa queima o arroz na cabeça do infeliz, já é o motivo para o divórcio. Porque dentro do coração ele quer o divórcio a qualquer custo. E até um arroz que queima, para ele já virou motivo. Engraçado que queimou, porque a bichinha está tomada pelo sono, porque ficou até 1h da manhã passando a roupa do bonito. No dia seguinte, a cochiladinha que ela deu a mais queimou o arroz. Pastor, eu quero largar dessa mulher porque ela queima arroz. Tu tem que tomar. Eu ia falar, ainda bem que eu não falei. Eu ia falar, tu tem que tomar vergonha. Ainda bem que eu não falei, tomar vergonha na cara. Ainda bem que eu não falei. Tu tem que tomar juízo, ser homem de verdade. Porque hoje está na moda isso. Hoje a pessoa se conversa, sabe, divórcia, assim, nossa, no meio de crente, irmão. Pastor. Essa mulher, ela não se cuida mais, ela envelheceu. Aí você olha para a cara do infeliz.
E às vezes para conversar com ele, você tem que colocar a mão na boca, assim, para não sentir o bafo. Tem 2 dentes na boca. Um para doer e um para escovar. Mas fala da esposa. Qualquer coisinha agora é motivo para divórcio. Você está escutando quem, irmão? Está escutando quem? Você está deixando de ouvir a palavra? Está deixando de ouvir o seu pastor para ouvir o alheio? O suposto pregador da internet? Está começando a colocar no bolso o que não é teu? E acha que não está fazendo nada demais? Em reter o que é do Senhor? Cuidado. Cuidado com os diótrefes da atualidade. Cuidado com aqueles que, ao invés de promover edificação espiritual na tua vida, até colaborando para que você venha naufragar na fé. Então comece a dar uma olhadinha e selecionar quem são as pessoas do seu convívio. E julgue a você mesmo se essas pessoas estão contribuindo para o seu avanço ou para o seu regresso. E que Deus fale mais com vocês. Fique de pé, por gentileza. Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão.